Boa noite, acadêmicos e acadêmicas, professores e professoras e demais membros da comunidade. Em nome do Colegiado de Geografia da UEMP, Campus Cornélio Procópio, iniciamos o lançamento do livro Solo é Vida, Atividades para abordagem do solo nos anos iniciais do ensino fundamental. O livro é de autoria das professoras Lígia de Oliveira Ribeiro e Júlia Gabriela Hetzlaff de Oliveira, publicado no ano de 2021 pela editora virtual Books, na forma de e-book. A professora Lígia de Oliveira é licenciada em Geografia pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, UEMP, especialista em ensino de Geografia e Meio Ambiente, professora da Rede Municipal de Ensino de Santo Antônio da Platina, Paraná, e monitora do projeto de extensão Solo na Escola UEMP. A professora doutora Júlia Gabriela Hetzlaff de Oliveira é licenciada em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, mestre em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina e doutora em Agronomia pela Universidade Estadual de Londrina. Professora adjunta do Colegiado de Geografia da Universidade Estadual do Norte do Paraná, UEMP, campus de Cornélio Procópio, e coordenadora do projeto de extensão Solo na Escola UEMP. Para a apresentação do livro, convidamos a professora Júlia. Oi, Júlia. Ativa o meu som. Não estamos conseguindo ativar por aqui, Júlia. Se você puder ativar por aí. Okay. Boa noite a todos. Eu sou a professora Júlia Gabriela Hetzlaff de Oliveira. Sou docente do curso de Geografia aqui da UEMP, Campus Cornélio Procópio. Estou também como coordenadora do projeto de extensão Solo na Escola UEMP. É uma honra estar aqui hoje com vocês, compartilhando esse momento tão importante, né, para nós, para mim e para a professora Lígia. Sejam todos bem-vindos. E eu inicio, então, né, contando para vocês um pouquinho como surgiu o livro. Na sequência, vou apresentar aspectos gerais da obra e a professora Lígia, então, vai apresentar as atividades. Bom, como surgiu, né? Uma pergunta que não quer calar. Da onde que surgiu, né, esse livro? A primeira coisa, gente, é entender como surgiu o interesse do solo, não só como meio de produção de alimentos, fibras, combustíveis, mas como algo como um componente natural que garante a manutenção da vida no planeta Terra. Então, a partir de que o homem tomou interesse do solo como um componente, né, que garante a manutenção da vida na Terra, surgiu a educação em solos. E a educação em solos é o que nos impulsiona hoje aqui, é o que nos traz, o que nos motiva a trabalhar, né? A educação em solos, então, por meio do projeto de extensão Solo na Escola UEMP, que nos trouxe hoje aqui o resultado do nosso trabalho. Então, através do projeto de extensão Solo na Escola UEMP, né, a professora Lígia atua como monitora do nosso projeto. E aí surgiu o interesse, né, de trabalhar com educação em solos, de elaborar atividades, de voltar essas atividades para a escola, tanto que chama Solo na Escola, né, voltado para as crianças, para os educandos, né. Então, é assim que surgiu esse livro, né, um presente da educação em solos, né, é um movimento, né, de querer transformar a visão, né, que os educandos têm sobre solo. Então, surge o livro como fruto de um trabalho que já desenvolvemos, que é um projeto de extensão que está ativo aqui desde dezembro de 2019. Hoje, nós contamos com 10 monitores voluntários, 2 professoras da educação básica também, e atuamos nas escolas aqui, municipais e estaduais de Cornélio Procópio. Esse projeto, né, em 2 anos que ele está em implementação, ele desenvolveu
todas as suas atividades de forma remota. Então, nós realizamos lives nas escolas com as crianças, concursos de poesia, concursos de desenho e elaboração de vários materiais didáticos que se encontram, inclusive, na nossa página no Instagram, @Solo na Escola UEMP, e também na nossa página do YouTube, Solo na Escola UEMP. Então, esse foi o primeiro start para este livro, né? Um trabalho que já realizamos em relação ao solo, à educação em solos. Então, o que nos motiva, que nos traz aqui, é poder partilhar dessa emoção que é trabalhar com o solo, que é fonte da vida. Ele agrega todas as esferas terrestres e garante a nossa vida e a vida de todos os seres no planeta. Então, é muito emocionante falar de solo. Então, a Lígia, como monitora, né, foi cursar uma disciplina no mestrado em ensino aqui da UEMP, e aí um dos requisitos dessa disciplina, que inclusive é com a professora Vanessa Lúdica, seria produzir um material didático relativo ao ensino de geografia. Na hora, a Lígia já pensou, quero fazer algo sobre solo. Conversou comigo, professora, vamos fazer algo relacionado sobre solo? Você topa me orientar? Vamos fazer junto? Lígia, nossa, claro, vamos, né? Minha paixão sobre solo é algo notável e corriqueiro. Os meus alunos sabem como eu amo trabalhar com solo. E aí, na hora, eu já topei. Lígia, você quer escrever sobre o quê? Lígia, professora, eu quero falar, né, abordagem do solo nos anos iniciais do ensino fundamental. Falei, que bacana, vamos fazer. Começamos a escrever, não acha nada de atividade. A Lígia, professora, a gente vai ter que produzir as atividades aqui, porque não acho muita coisa. Então, vamos produzir. E começamos a produzir, para escrever, então, o trabalho da disciplina da Lígia, que tinha já como intenção esse trabalho se tornar um capítulo de livro. E nessa produção a gente sentiu necessidade de colocar mais coisas, quando vê estava grande. Já tinha passado de artigo científico e a gente já não sabia como que a gente faz com tanta produção, né? E aí surgiu a ideia da gente, então, transformar, né, os materiais que a gente tinha produzido em livro. A ideia não era teorizar sobre educação em solos ou como abordar para as crianças, mas trazer atividades práticas para o professor já abordar. Essa era a nossa ideia, a nossa intenção. Então, tudo que foi produzido com base, à luz de uma teoria. Mas aí a gente pensou, não, vamos organizar isso em forma de... Aí a Lígia veio com a ideia, cartilha, professora. Eu falei assim, vamos chamar de livro de atividades mesmo, né? É um livro com atividades. Então, assim surgiu o nosso livro, fruto, então, do movimento que nós participamos, inclusive, com vários outros pesquisadores no Brasil, de educação em solos. O que consiste esse livro? Então, primeiro que esse livro tem a intenção de promover a educação em solos, principalmente, né, através das atividades, né, mobilizar a educação em solos junto às crianças do 5º ano. E o que consiste essa educação em solos, né? A educação em solos, ela é um movimento que prevê o quê, gente? Ampliar o conhecimento do indivíduo em relação ao solo e sensibilizar o indivíduo em relação ao solo, características, formação, uso, ocupação, conservação do solo e, principalmente, a respeito da degradação do solo. Porque sabemos, gente, que o solo é um recurso, um elemento natural muito importante para a manutenção da vida na Terra. Mas, por outro lado, ele tem sofrido diariamente, né, com várias ações degradantes, né, que faz a gente refletir, né, se o solo é tão importante assim para a manutenção da vida na Terra, por que costumeiramente a gente vê ainda várias ações que degradam o solo, né, que destrói o solo? A gente tem até acompanhado agora, né, nessa campanha deste ano da FAO, né, a salinização do solo, o efeito danoso, né, por exemplo, que os sais provocam aí no solo, transformando áreas produtivas em extensos desertos. Então, assim, um alerta, precisamos cuidar do solo, precisamos cuidar deste elemento tão importante que reúne, né, todas as esferas terrestres. Ele reúne o ar atmosférico, ele reúne a água da hidrosfera, ele reúne a rocha-mãe que vem da litosfera, e ele tem vida. Reúne, então, a biosfera. Então, entender o solo
é entender a vida, da onde nós viemos, né? E para onde iremos também. Então, por isso é importante estudar o solo, né? Levar o aluno a tomar uma consciência pedagógica do que é o solo e a importância que ele tem para nós, né? Agora, falando das atividades, né? Então, o livro vai trazer atividades que vão mobilizar conceitos em relação à função do solo, em relação à composição do solo, propriedades do solo, conservação e degradação do solo. E que atividades são essas, então, né? Nós vocês vão poder encontrar no livro atividades de pintura, lembrando, né, que as atividades, elas foram pensadas para esse leque de idade que eu falei aí, de 7 a 11 anos. Então, vocês vão poder encontrar atividades de pintura, atividades variadas no geral, jogos pedagógicos e também práticas pedagógicas. Agora, a Lígia, né, então, vai apresentar para nós as atividades que compõem o livro. Espero que vocês gostem, aproveitem e usem bastante aí nas aulas de vocês. Muito obrigada. Boa noite a todos. Então, eu sou a professora Lígia, né? Fui aluna da UEMP, me formei agora, em maio, né? Na geografia. E aí, né, ao convite da professora Vanessa, então eu me inscrevi como aluna especial no mestrado, e daí veio todo esse desafio que a professora Júlia já descreveu aí, né? E hoje, nós, então, iremos apresentar algumas atividades que nós propomos neste livro. É importante ressaltar que, como tem de primeiro a quinto ano do ensino fundamental, né, de 7 a 11 anos, tem uma complexidade, né, de idades, né? Eles estão começando a alfabetização, os de 7 anos, os de 11 já estão iniciando a pré-adolescência. Então, as nossas atividades têm diversas complexidades, né, para abranger toda essa faixa etária. Então, cabe ao professor, né, selecionar as diversas atividades que ele pode inserir, então, na sua prática docente. O primeiro nicho do nosso livro é justamente as pinturas. Então, como está aí, né, ilustrado para vocês na tela, tem aí, desembaralhe as letras para descobrir um elemento natural importante para a vida. Então, daí a criança ali, né, depois de toda a explanação pelo professor, de toda a educação em solos que o próprio professor vai oferecer, a criança, né, vai conseguir, né, desembaralhar as letras e descobrir aí. E depois ela irá pintar, então, essa ilustração que nós temos aí, que justamente é um perfil, né, de solo, em que demonstra, né, todas as camadas superficiais e subsuperficiais do solo, também, né, a rocha-mãe e tudo o que o solo, né, ele sustenta. Então, aí toda uma cobertura vegetal para mostrar, então, que o solo é importante, que ele sustenta toda uma, como se diz, uma infraestrutura natural aí da Terra. Depois, nós temos uma outra atividade aí, que o solo é habitat para vários organismos, pinte o desenho abaixo, que a nossa intenção foi justamente que a criança identificasse que o solo, ele não é um elemento morto, né, na superfície terrestre, e sim que tem vários elementos, vários organismos, vários animais, né, da megafauna, da macrofauna, da mesofauna e da microfauna existentes aí, né, como o castor, o tatu, o sapo, a aranha, as bactérias, né, os fungos. Então, tudo no solo, né, mostrando, então, a biodiversidade, toda a vida que existe dentro desse solo. Após isso, então, nós temos mais diversas atividades variadas, como essa de pertence ou não pertence, que nós estamos apresentando aí para vocês, para justamente a criança observar, né, o que um solo saudável tem. Será que são árvores, flores, plástico, grama? Qual que aí não pertence ao solo saudável, né?
Então, criar essa consciência pedológica, essa consciência de que o solo é um importante elemento, né? Que o solo é vida, como é o nome do nosso livro, né? Outro ali também, circule os elementos que fazem parte da composição do solo. Então, mostrar o que compõe o solo, porque às vezes a criança, né, às vezes nem tem contato com o solo, mas aquelas que têm contato não percebem o tanto, né, os componentes do solo e a importância deles, né? Então, cada um deles aí listados, qual é um componente natural do solo, qual está ali no solo com a intervenção humana. Então, tudo isso é bastante interessante, né, e que a gente quis colocar, então, nas nossas atividades. Também temos diversos caça-palavras também nas nossas atividades. Essa foi um que a gente selecionou ali para apresentar para vocês, que é: circule no caça-palavra o nome das construções humanas sustentadas pelo solo. Porque às vezes, né, o aluno, na maioria das vezes, eles moram em áreas urbanas e eles nem têm contato muito com o solo, né? Então, para criar mesmo essa sensibilização de que o solo está ali, né? Pode estar impermeabilizado pelo concreto, pelo asfalto, mas ele está ali sustentando a escola, o banco, a igreja, né? As casas, os prédios. Então, tudo que está ali, né? O solo está ali sustentando, é a base para a infraestrutura humana. Também a gente fez uma dobradura de um perfil pedológico, que vocês depois irão ver, né, prontos mais para frente na nossa apresentação, que é também justamente para as crianças, né, montarem, manusearem. E é importante ressaltar que esse foi um modelo que a gente criou, né? Pode não ser o da região que a criança vai utilizar. Nós colocamos uma sugestão de cores para as crianças colorirem, mas cabe ao professor também adaptar ao solo da região, né? Da onde está fazendo, né, a atividade. Então, é tudo adaptável, né, conforme o professor, conforme a região, e aqui são sugestões, né, para abordar e para incentivar, então, essa educação em solos mais efetiva, mais sensibilizadora, mais crítica. A próxima sessão, então, do nosso livro são jogos pedagógicos. Nós criamos vários jogos interativos, né, e colaborativos, para as crianças para os professores utilizarem em sala de aula de uma maneira mais interativa, mais lúdica para as crianças, né? Então temos Quem Sou Eu, Jogo da Memória, Jogo da Velha, Dominó, Pife e Jogo dos 7 Erros. Aqui, então, o primeiro jogo que a gente vai apresentar são as cartas do jogo Quem Sou Eu, dos componentes do solo. Esse jogo, para quem não conhece, né, coloca-se uma cartinha, né, com a imagem na testa, e o outro jogador lê as pistas que estão ali para que quem está com a cartinha na testa consiga adivinhar, então, quem ele é. Nós escolhemos, então, os elementos do solo, né, aqui ilustrado com a água e os minerais, mas tem os restantes também na nossa atividade, e daí a criança, então, vai lendo para o adversário para que ele consiga adivinhar. Então, quem é que carrega a solução do solo? Quem que é purificada pelo solo? Quem é adicionado no solo pela chuva ou pela irrigação? Então, a criança vai entender qual que é a importância da água no solo. O solo é importante, por quê para a água? Né? Porque ela é purificada, porque ela carrega a solução, né? E como que ela é adicionada no solo, né? Com base na chuva, pela irrigação. Então, também toda uma teoria por trás, né? Para ter essa ludicidade com o conteúdo, né? Com a matéria. Do mesmo jeito com os minerais. Depois nós temos o jogo da memória, também dos componentes do solo, né? Que o jogo da memória todo mundo conhece, né? Coloca as cartinhas viradas para baixo, eles pegam uma das cartinhas, duas cartinhas, se forem do mesmo conjunto, né? Se for o ar, eles pegam para si, se não, devolve a cartinha virada para baixo e o oponente joga, né, na sua rodada e vence quem tiver o maior número de cartas na mão.
esse também com os componentes do solo, né, para as crianças identificarem os componentes do solo, identificarem que o solo não é sujeira, o solo não é barro, o solo tem ar, tem água, tem organismos, né, que aqui está representado pela minhoca, e também os minerais. Aqui nós temos o jogo da velha pedológico, que esse ficou bem interessante. Cada lacuna desse tem uma questão, né? Questão 1, questão 2, questão 3. Aqui a gente trouxe um exemplo de uma questão, né? Cite um alimento que vem do solo, e daí a criança vai ter que citar, então, um alimento que vem. Se eles acertarem, eles colocam que no nosso jogo não é o X nem a bolinha, ou é a minhoca ou é a rocha. Então, eles colocam o personagem deles, que pode ser a minhoca, e passa para outro jogador. Se eles errarem, o outro jogador pode escolher responder essa questão ou escolher uma outra lacuna e responder uma outra questão. Também temos peças de dominó dos animais do solo, né? Então, para desenvolver mesmo essa consciência de que tem uma biodiversidade dentro do solo, de que existem vários animais de vários tamanhos, de vários tipos, né, na macro, na mega, na microfauna. Então, tem diversos animais, né, bactéria, centopeia, protozoário, e daí as crianças têm que ir montando e vence quem não tiver mais pecinhas na mão, né? O jogo dos 7 erros pedológicos, que também é um jogo clássico, né? Que primeiro tem uma imagem de um solo saudável, né? Direto da natureza, esquemático, e o segundo já tem vários elementos poluentes, como plástico, veneno, restos de construção, resíduos sólidos, né, o lixo. Então, aí as crianças têm que encontrar quais são os elementos que não pertencem, né, que estão aí de intrusos nesse solo saudável, né? Então, ficou bem legal também. E também temos o jogo do pife pedológico. Para quem não conhece o jogo do pife, é um jogo de cartas normal, né, em que tem que montar trincas. Então, a nossa proposta foi que as crianças montassem trincas com diversos grupos que nós montamos. Então, aí tem funções do solo, tem degradação do solo, mas nós também inserimos componentes do solo, partículas do solo, animais do solo, uso do solo e cartas coringa. Então, o que as crianças têm que fazer? Eles têm que pegar 3 cartinhas de funções do solo. Juntou 3 cartinhas, montou uma trinca. E assim eles têm que montar 3 trincas. Montando 3 trincas, ganha o jogo, né? E a coringa eles podem utilizar em qualquer uma das 3 trincas. Bem interessante também. E aqui, então, nós temos as atividades práticas, né? Para as crianças botarem a mão na massa, né? Para que utilizem, né? Pratiquem também a educação em solos não somente na teoria, mas que eles consigam observar, para eles consigam vivenciar a educação em solos com as atividades práticas. Então, aqui nós temos textura do solo, cor do solo, perfil do solo, salinidade do solo, ar do solo e também erosão. A primeira experiência, então, foi descobrir a textura do solo. É bem interessante essa, porque as crianças elas irão manusear, então, e descobrir a textura do solo da própria realidade deles. Então, eles irão coletar uma amostra de solo deles, isso a professora, o professor podem pedir para que eles já tragam esse solo, né? Ou que eles coletem direto na escola e fazendo a experiência, né? Realizando toda a experiência, eles conhecerem a textura do solo da própria região. E daí, no final da nossa atividade, a gente colocou um norte, né, para os professores, para identificarem, né, através das características que nós colocamos aí, se é um solo mais arenoso, se é um solo mais argiloso, né, com base nessas características que nós colocamos, descrevendo cada uma dessas texturas. Nós também fizemos um perfil de solo gourmet, né, que como o saber e o sabor têm o mesmo radical, né, as crianças, elas
elas gostam, né? Elas até se interessam, né, por mexer com alimentos e depois se deliciar, né, ainda mais doce. Então, a gente teve a ideia de montar um perfil de solo mais simples, né, por ser uma faixa etária de 7 a 11 anos, né, e com isso, então, demonstrar os perfis de solo, para que eles analisem os perfis de solo, as suas características, né, de cada um deles. Lembrando que esse perfil de solo é um solo, né, hipotético, mas, que pode ser adaptado também, porém, ficou bastante interessante também. Utilizando amendoim triturado para caracterizar a camada C, a paçoca lisa esfarelada para caracterizar a camada B do solo, o brigadeiro para representar a camada A e a bolacha de massa escura triturada, bem fininha, para caracterizar a camada O. E por cima, né, para representar então a camada vegetal, a gente daí inseriu o granulado verde, né, como se fosse para representar a grama ali, né, para as crianças, né, que o solo ele tem toda uma camada natural e depois vem a vegetação, né, a cobertura vegetal. Depois um experimento de salinidade do solo, também bem simples, em que é plantado feijões, né, e depois das plantas crescidas, uma das plantas não irá ser mais regada, uma continuará sendo regada com água e a outra regada com água com sal. E ali eles vão ver o resultado, né? Que a que é regada com água vai continuar se desenvolvendo, a que está regada com água com sal, ela vai murchar muito mais rápido, vai começar a secar, e a que não está mais regada também vai começar a murchar, mas menos rápido, né, com uma menor intensidade do que com a água com sal, né, demonstrando, então, os efeitos prejudiciais da salinidade no solo para as plantas, né, como a Júlia já comentou no começo da nossa apresentação. Também temos a tinta de solo, que é um experimento básico, né, para quem mexe com solos, com a educação em solos, porém é bastante interessante para as crianças, né, que nunca pensam que o solo pode virar tinta, que pode se pintar com solo. Então, é bastante interessante também eles conhecerem as diferentes cores do solo. É interessante que o professor tenha mais cores de solo, né, para que seja mais diversificado, então, essa pintura. Porém, se o professor tiver só uma cor de solo, já vai ser muito interessante para o aluno entender, né, para ele observar a cor de solo da sua região. Né? Aqui na minha região, né, na cidade onde eu moro, eu já consegui achar duas cores de solo distintas. Já na cidade da Júlia, a gente só consegue encontrar uma, né, uma mais avermelhada. Então, cada região tem uma diversidade, né, de solos, de cores de solos, e isso é bastante interessante também para que os alunos, né, compreendam e analisem, né, as possibilidades que o solo podem proporcionar. Também temos a caixa sensorial de solo, que então vai ser colocado nas caixas várias porções granulométricas de porções granulométricas para que eles sintam, né, através do tato. Então, um é mais grosso, que é o cascalho, né, a areia grossa, que vai ser um pouco mais fino que o cascalho, né, até chegar na argila e eles perceberem a diferença granulométrica, né, a diferença de partículas que existem no solo, para eles entenderem, então, que o solo tem todas essas partículas, né, tirando o cascalho, mas para eles entenderem as diversidades de partículas que nós encontramos, né, e como essas partículas são misturadas, né, agregadas no solo, transformando, então, nas suas texturas. Depois, um experimento também de erosão hídrica, né, 3 garrafas PETs cortadas ao meio, todas com solo, e daí uma colocada uma placa de grama, outra colocada folhas,
e na outra vazia, somente com o solo solto. E então coloca-se copinhos embaixo, né, de cada uma, na boca, né, de cada uma das garrafas, e então insere a água nas 3 garrafas para eles perceberem, então, o que acontece com o solo que não é protegido pela cobertura vegetal, né? Então, a primeira, que está lá com a placa de grama, a água vai sair cristalina. A outra, a água já vai sair um pouquinho, né, com resquícios de solo, né, na que tem só as folhas. E na que não tem nada, né, protegendo, que a água vai sair turva, cheia de partículas de solo ali, né? Então, como que a chuva, né, num solo que não tem proteção, né, que não tem a cobertura vegetal, pode influenciar nesse solo, né, levando esse solo, causando a erosão, né, desabamento e tudo que é da vivência da criança, né? E às vezes ela não consegue identificar quais são as causas disso, né? Então, esse também é um experimento muito legal. Então, né, a gente queria apresentar algumas dessas atividades que a gente proporcionou, né, no livro. Daí a gente trouxe 3 das atividades para que a gente, né, demonstrasse, né, não ficasse só na teoria, mas também demonstrasse como que se faz, como que fica, né, para os alunos. Então, aqui nós temos o perfil de solo 3D, né, que é aquele de dobradura. Então, aqui colorido da forma que a gente sugeriu lá, mas que as crianças montem e que faça a pintura da maneira que o solo é na sua região, e assim eles consigam manusear, né, e montar o seu próprio perfil, manusear os horizontes, né, aí não deu para ver muito, mas tem a nomeação dos horizontes, né, em cada uma das camadas, né, e eles perceberem, então, né, as camadas superficiais, as subsuperficiais, até a rocha-mãe, né, do solo, compreender, então, todo esse processo, e também os animais, né, tem a minhoca, tem a formiga ali dentro, então, ficou bem legal. E também o perfil de solo gourmet, né? Então, aqui, para vocês observarem, né, as camadinhas, desde o amendoim triturado, a paçoca, o brigadeiro, a bolacha de massa escura, e depois o granulado, né, representando a camada vegetal, né, a grama, a grama, então, do solo, né, que ele sustenta toda uma cobertura vegetal, toda uma camada, né, de vida também do meio ambiente, da natureza aí. E agora a professora Júlia vai demonstrar, então, um vídeo que a Milena, do Solo na Escola, ele reproduziu da nossa experiência de salinidade do solo.
dias depois. 3 dias depois. Então, aqui, né, obrigada, Milena, por ter fornecido, né, o vídeo para que nós apresentássemos aqui na live. E também gostaríamos de agradecer, né, ao UEMP, ao Colegiado de Geografia, por ter aberto, né, o espaço para que nós apresentássemos o nosso livro, né, a nossa proposta. Também gostaria de agradecer ao Projeto Solo na Escola UEMP por ter fornecido, então, todo o contexto, né, para que nós montássemos o livro. Agradecer a professora Júlia por ter, né, topado a loucura de fazer primeiro a proposta para a aula da professora Vanessa, que depois a gente perdeu o controle e formou o livro. Né? Então, agradeço a todos também pela presença, já vi que tem algumas mensagens por aí, e nosso contato está no slide, @Solo na Escola UEMP, o YouTube também, Solo na Escola UEMP, e agora eu passo a palavra para a professora Vanessa. Parabéns, meninas, pela obra. Eu vou fazer a leitura aqui de alguns comentários, tá? Aqui na transmissão da live. O professor Alessandro Vicelli colocou boa noite, pessoal. Parabéns para as professoras Lígia e Júlia, um ótimo trabalho. A Adriana Meira Vital falou boa noite, que felicidade esse momento, acompanhando de Areia, Paraíba. Viva a educação em solos. Parabéns, meninas. Deixa eu ver quem mais aqui. A Fabiane Vezani. Parabéns pelo movimento, pelo impulso da construção do livro. A Adriana, né, Meira Vital, que lindo, o solo é poético. Vocês fizeram um lindo movimento em favor da popularização do solo. O Jardilan Reis é de fundamental importância, está levantando a consciência das relações presentes no solo como a vida, porque solo é vida. Né? E aí, agora, vou colocar para vocês aqui algumas perguntas, tá? Que nós recebemos aqui. É da Camila Souza Pereira. Primeiramente, gostaria de parabenizar e dizer que estou muito feliz pelo lançamento. Gostaria de saber se as atividades também podem ser aplicadas fora do ambiente escolar e de que formas podemos fazer. Eu vou fazer mais uma perguntinha, depois eu faço mais um bloco, tá? Aí a professora Sheila Castro dos Santos, onde o livro será comercializado? Deixa eu ver aqui. Aí a Fernanda M. Soares, como o livro está sendo lançado em forma do e-book, vocês têm intenção de lançar na versão impressa? Vou fazer que daí eu acho que já facilita ali para vocês responderem. Como pensam em fazer o livro chegar às escolas? Alguma parceria com as secretarias de educação? Pergunta também da Adriana. A professora Sheila Castro, como elaborar uma sensibilização para jovens do ensino médio e até mesmo adultos, pois grande parte dos que entram no ensino superior não possuem o conhecimento sobre os componentes do solo. Tá? Então, se vocês quiserem responder essa, depois eu faço mais um bloco. Lígia, você quer responder? Posso responder, depois você complementa, pode ser. Eu respondo algumas para você dar uma descansada, que a Lígia estava até agora. Haja fôlego, né, Lígia?
Bom, primeiramente é um prazer, né, estar com vocês aí que nos assiste, né, e poder, então, dialogar um pouquinho de educação em solos. Então, primeira pergunta, assim, que eu queria esclarecer, né, é um e-book, depois a gente vai deixar disponível, a intenção mesmo era todo mundo tivesse acesso, né, e agora com o remoto a gente viu o quanto importante é ter um documento em PDF, e aí surgiu essa ideia. Fomos atrás da versão impressa, mas extremamente caro, a gente achou muito caro, assim, é inviável para a pessoa, a gente até mandou imprimir alguns, né, que são esses aqui, é possível sim, até tem uma intenção nossa de fazer uma parceria com o município, né, a gente tem intenção, sim, de que esses livros cheguem impressos, mas como ele é um e-book, então é algo que o professor também vai ter acesso ali em PDF, vai imprimir a página que quer para trabalhar naquele momento, né, com o aluno, mas a ideia do impresso a gente tem. A gente foi ver algumas possibilidades e achou, assim, ainda fora de realidade, sabe? Não gostamos. A gente está pesquisando, porque muitas pessoas vieram perguntar, onde que eu compro? Como que eu faço? Nossa, daí eu ali disse, tentando, será que não é legal lançar também impresso, né? A gente imprimiu como autor aqui para ter, né? Mas, assim, a intenção era mesmo o PDF, que é algo que a gente pega ali, fica fácil, imprime a página que quer e tal, né? Com relação a se pode aplicar em outros locais, né, que a Camila perguntou. Sim, Camila, deve, né? A educação pedológica, a educação de solos, ela tem essa mesma pegada da educação ambiental, né? Ela pode ser realizada em espaços formais e não formais de educação, em várias formas, em vários ambientes, né? Eu mesmo citei algumas atividades que nós fazemos no Projeto Solo na escola o EMP, que por exemplo, a gente faz desde lives pelo Google Meet a concursos de poesia, de desenho, elabora material didático. Então, assim, não há tempo e espaço correto ali, delimitado para fazer educação em solos. Todo tempo é tempo de fazer a educação em solos, né? Basta a gente ter o espírito, né, de querer, então, tornar o indivíduo mobilizado, transformado em relação ao solo. Agora, respondendo a pergunta da professora Sheila. Sheila, só mais uma consideração. Pode falar. As atividades que a gente fez, né, tanto as atividades práticas como as experiências, elas também podem ser realizadas de forma intuitiva, né? Porque o Gabriel mesmo jogou, né? Ele não está nem na faixa etária que a gente montou, e ele, de forma intuitiva, ele já foi, esses aqui são os animais do solo, né? E você mesmo falou, né, que ele olhou assim e falou, a marmota vive no solo, daí você ficou assim, tipo, a marmota? Exatamente. Então, de forma... Eu joguei com ele já começou a falar de animais que vivem no solo. Então, assim, a gente percebeu essa carência, assim, né? Poxa, quando a gente fala de educação ambiental, educação em solos, a gente está falando aí de uma educação que começa lá também na base, que começa na educação infantil, vai para séries iniciais, e depois ensino fundamental 2, médio, que vem para a universidade, mas o que a gente vê são indivíduos que não têm conhecimento sobre o solo, e aí a gente vê diariamente as atrocidades cometidas contra o solo, né? E isso reflete depois no bolso, na economia, chega a realocar as pessoas da terra, enfim, nós temos vários efeitos, né, da destruição do solo. Então, professora, respondendo a professora Sheila, sempre é tempo de começar. O ideal é que a educação em solo começasse lá com os baixinhos, né? Essa mobilização, o conhecimento do solo e tratando, gente, o solo não como algo que recobre a superfície terrestre, mas que tem uma função, né, primordial na manutenção da vida na Terra. Entender o solo sobre essa perspectiva é muito diferente do que entender o solo como algo que recobre a superfície terrestre e produz alimentos que chega na nossa casa, de onde vem os alimentos. Então, assim, é muito mais profundo, né? Fazer essa sensibilização para olhar o solo enquanto um componente ambiental extremamente importante para a vida e para todos os seres que habitam, né? Com generosidade, olhar com essa generosidade o solo. Agora, é possível fazer no ensino médio? Sim, é tempo para começar, né? E os projetos de extensão como esse,
como o nosso, por exemplo, são aí o caminho principal para fazer essa educação em solos, porque a gente sabe que quando a gente pesquisa, e vai pesquisar nos livros didáticos, até a própria BNCC, enfim, né, a gente vai pesquisar nos manuais, a gente vê que o solo é pouco citado e pouco referenciado, e muitas vezes vem até ali com informações incorretas ou inconsistentes, falta muita informação, e o professor também, muitas vezes, não tem uma formação adequada para fazer educação em solos. Então, assim, a carência, né, de formarmos professores, né, para desenvolver a educação em solos, inclusive, gente, o ano que vem, nós já vamos lançar o primeiro curso online para professores de educação básica em solos. Estamos lançando, né, mais 3 livros de história infantil também, que vão retratar aí algumas possibilidades de abordar o solo. Vamos ter mais lançamentos. Talvez não nesse formato aqui, né? Mas, assim, a gente vai ter lançamento de mais 3 histórias infantis. Uma chama O Aniversário do Vermelhito. A outra agora, que eu acho que é mais uma pegada de ensino médio, né? Assim, chama Cadê a Água que Estava Aqui? Que vai retratar a salinização do solo. E uma outra que já está em fase de término também, né? A gente já mandou, na verdade, para publicação, que chama Biodiversidade do Solo, né? A Vida sobre Nossos Pés, que vai também retratar os animais que vivem no solo. É isso. Vanessa, se quiser fazer mais perguntas. Tenho mais uma perguntinha, tá? É da Leandra Fabre. Ela pergunta: existe o planejamento para novas versões do livro? Um que seja com atividades voltadas para o ensino médio, por exemplo? E diversas mensagens parabenizando vocês duas pela iniciativa, né? Dizendo que as atividades são muito bem elaboradas, elogiando muito a atitude de vocês, né? De elaborar este livro. Pode responder, Lígia, se quiser. Ela já sabe da nossa intenção. Ela já sabe da nossa intenção, né, Leandra? Esse foi a gente foi pega de surpresa também pelo tanto de atividade que a gente começou a fazer, né, pelo projeto primeiro da professora Vanessa, e daí na hora que a gente viu já estava fora de controle, mas a nossa intenção é essa mesmo, até depois na lista de presença que vocês irão preencher, vai ter lá várias sugestões do que faltou nesse livro, o que vocês pensam, né, que a gente pode abordar. Esse foi do ensino fundamental, né, anos iniciais. Por eu estar, né, trabalhando com os anos iniciais, eu dou aula de geografia de 1º a 5º ano, todas as turmas do colégio no período da manhã. Então, eu tenho essa vivência e eu percebi a carência, né, mas nada que impeça a gente trabalhar, né, com o ensino fundamental 2, o ensino médio, né? A Júlia está aí com os PIBIDs da vida, o Solo na Escola também, que vai também ao encontro das escolas nesse percurso. Então, a gente tem a intenção de continuar o nosso projeto do Solo é Vida com vários outros, né? Pelo menos mais uma edição por aí, volume 2. Até porque quem escreve nunca para de escrever, né, Lígia? Teve uma hora que eu falei para ela assim, chega, a gente não vai botar mais nenhuma atividade. Daí tô lá, ô Lígia, mas eu estava pensando, se a gente fizesse assim, o dominó assim, e não sei o quê, eu topo, então vamos fazer assim, foi um trabalho assim, uma pensava, a outra já sabia o que a outra tinha pensado, já estava topando, foi até assim... que a gente se bloqueou, né? Foi uma conexão, assim, a gente tem uma conexão muito boa, né, Lígia? Uma amizade também, uma amizade acadêmica muito boa. A Lígia pensava, eu já estava aceitando, eu pensava, Lígia, já sei o que você vai falar, já quero. Então, assim, é por aí. A gente tem intenção, sim, de fazer o volume 2, tem muitas coisas que a gente queria ter colocado, que a gente parou, né? Ainda bem parou, porque só foram 60 páginas, tá, gente? Inclusive, até vou mostrar para vocês que é uma coisa que eu não mostrei aqui, porque imagina o impresso quanto ia ficar, né? Nosso tempo já está acabando, mas eu só vou mostrar aqui o PDF para vocês, que eu acho que é interessante, né, a gente ter vocês observarem, né? Então, esse é o PDF,
né, do livro. E então ele vem com uma série de atividades, todas elas têm um fundamento, né? Tem uma intenção, né? Como a Lígia mostrou aí. E tem uma frasezinha ali dizendo, né? Ligue os pontos, tem labirinto, pertence. Essa aqui que é bem legalzinha também para ligar, né? Onde ocorre, não ocorre o animal no solo. Para as mamães aí que querem fazer uma educação em solo com as crianças, é um livro que você pega em PDF lá, hoje eu vou imprimir isso aqui e vou trabalhar com a Catarina, né, Vanessa? Os animaizinhos que vivem no solo, né? E aí, claro que a complexidade vai de acordo com a idade da criança, né? Então, são as atividades, aqui são 60 atividades. Temos cruzadinha, ficou bem legal essa cruzadinha também. Temos também aquelas atividades que você pinta de acordo com a legenda e descobre o desenho. Também atividades também de circule, né? Bem intuitiva. Meu filho de 6 anos olhou e falou, não, qual é o solo aqui não está degradado? Ele já olhou e já identificou. Também aqui, de complete as palavras, né, Lígia? Aí os jogos, né, com toda a explicação, regras, com todas as regras, como jogar. A intenção, a gente deixou em preto e branco justamente para ser fácil, algo que o professor mesmo, ele imprime, ele recorta, faz as cartinhas para os alunos, né? A ideia era essa. Se deixasse colorido, é mais caro o professor imprimir, e às vezes ele acaba imprimindo em preto e branco mesmo, em colorido, né? Estando colorido aqui, vai optar por imprimir em preto e branco, um xerox mesmo vai ser preto e branco, né? Aqui que a Lígia falou, né, dos personagens do Jogo da Velha, né, a Rochita e a Minhoquita, né, que são personagens do nosso projeto Solo na Escola UEMP. E tá aqui os jogos, né? Esse PIF deu trabalho, né, Lígia? Foram 27 cartas. Joguei com o Gabriel, para vocês terem noção que é tão intuitivo que o Gabriel está na fase de letramento ainda. Então, quase não precisei de ler para ele, que ele já identificava que aquele estava no mesmo grupo. E aí vai ter os experimentos também detalhados, né? Como a Lígia explicou. Tem esse aqui para identificar a cor do solo mais próxima da cidade do aluno. Enfim, o gabarito também, né, Lígia? Esqueci de falar que também tem o gabarito, né? Para os professores poder dar aquela espiadinha. Júlia, aproveitando também, né, para agradecer a professora Adriana de Fátima Meira Vital, né, por ter participado da construção do nosso livro, né, com o prefácio. Prefácio, exatamente. Grande professora Adriana, grande entusiasta também de solo, educação em solos, né, do projeto de extensão Solo na Escola, o FCG, né, Campus Sumé, na Paraíba, ela que é da Paraíba, nossa parceira, né, sempre está junto. Bom, eu gostaria já de encerrar minha fala aqui, agradecendo a todos vocês que vieram nos assistir, dizer que é um trabalho que a gente entrega com muito carinho, é simples, a ideia é ser simples mesmo, é algo que vocês possam fazer com os filhos de vocês em casa, que as professoras possam fazer na escola. Essa era a ideia, de entregar algo que a gente gosta tanto ali em forma assim de uma coisa fácil, lúdica, didática para as crianças. Eu tenho criança, então o meu desejo também de trabalhar com criança também é devido a este fato. Muito obrigada a todos que ficaram aqui com a gente, e eu fico por aqui, né, vou passar a palavra para a professora Lígia, e claro, né, gente, agradecer não só a quem nos assistiu, mas também a todos os monitores do Projeto Solo na Escola UEMP. Sem vocês, né, o projeto não existiria, vocês são muito valiosos, né, para a gente. Então, assim, um agradecimento de verdade a todos os monitores do projeto. Obrigado. Então, repetindo meus agradecimentos, né? Agradecer a professora Júlia, agradecer também a professora Vanessa, que eu, né, no começo, na hora que a gente estava ali em off, eu falei que a culpada era ela. Também agradecer aos monitores também do projeto Solo na Escola, que também, né,
estão ali junto com a gente. Eu sou meio chata igual a Júlia, então às vezes tem que aguentar as minhas críticas. Agradecer ao colegiado também, né? Fui aluna do colegiado, fui aluna de todos, a maioria dos professores que estão ali. Agradecer a oportunidade e passo a palavra para a professora Vanessa. Obrigada, meninas. Informamos que está disponível no chat o formulário de presença, então é só entrar lá, preencher, colocar as informações que depois as meninas vão mandar aí livre para vocês. Então, o Colegiado de Geografia parabeniza as professoras pela obra, desejamos que a obra lhes renda muitos frutos acadêmicos, né? E queremos agradecer às professoras pela iniciativa na produção do livro Solo é Vida, atividades para abordagem do solo nos anos iniciais do ensino fundamental. Certamente servirá aos propósitos da educação em solos, junto ao público-alvo da publicação. Agradecemos a presença de todos e damos por encerrado este evento. Uma boa noite a todos e continuem se cuidando.